Eita, que hoje vai ser predada. Fala pessoal, eu sou o Chique e sejam bem-vindos à minha cidadela. No vídeo de hoje irei comentar sobre o arco do Rick Prime, Rick Mori. Então pegue seu salgadinho, deixe seu like, se inscreva no canal e bora falar desse arco do vilão mais legal da série. Antes eu só quero avisar que esse meu vídeo foi inspirado no vídeo do DS do Papo Nerd. Então eu recomendo vocês verem esse vídeo dele também, para vocês entenderem a minha opinião sobre esse arco. Uma coisa que eu concordo com o DS no vídeo dele é que sim, o Rick Prime é superestimado, sim. Agora analisa comigo aqui. O primeiro episódio que conhecemos o Rick Prime foi no episódio 1 da terceira temporada. Essa cena aqui do Prime com o Rick do passado tinha altas chances de ser falsa, por causa dessa fala do Rick aqui. Porque o código que você acabou de enviar não era a fórmula da minha arma de portais. Era um vírus que me dá o controle total do cerebralizador. Que maluquice é essa? Isso é uma memória. Você não pode alterar detalhes de uma memória. Verdade, mas você pode alterar o que quiser sobre uma história completamente fabricada. É uma armadilha, abortar! Eu ainda tô no shonen! É uma armadilha, abortar! Nunca saímos do... Só que aí chega o 10º episódio da quinta temporada, que é a terceira aparição do Mori Maligno, e nesse episódio confirma que essa cena é real e canônica. Rick Prime existe e ele realmente matou a Diane e a Beth com uma bomba. Depois de 2 episódios vendo ele através de memórias do Rick, o episódio 1 da sexta temporada já começou trazendo o Rick Prime em pessoa. Ele aparece no finalzinho, depois de encontrar o Jerry Prime. E para quem não sabe, a dimensão do Rick Prime é a dimensão onde tudo virou Clone Bag, menos o Jerry, Beth e Summer, no episódio 6 da primeira temporada. Inclusive, a Beth e a Summer morreram no episódio 1 da terceira temporada, quando o Mori leva a Summer C-131 para a dimensão Prime Cronenberg para mostrar a merda que o Rick C-137 fez nessa dimensão. E falar que o Rick não merece ser o herói dela, pois ele não se importa com ninguém. E no episódio 1 da sexta temporada, Jerry Prime é morto pelo Rick Prime. Ele não entende o que diabos aconteceu no planeta, pois nem os Cronenbergs existiam mais. Até aí, beleza. Depois disso, Rick começou a focar em caçar o Rick Prime. Ele iniciou essa caçada no episódio 10 da sexta temporada, o episódio do sabre de luz caindo literalmente na vertical. Ele só decidiu caçar o Rick Prime só porque o Mori chamou ele de chato no episódio 9, onde o Mori virou um cavaleiro do sol. Se o Mori não tivesse falado isso, o rumo desse arco seria diferente. Talvez Rick Prime ainda estaria vivo, só que sendo ignorado, pois o Mori no episódio 1 da sexta temporada convence o Rick de não perder tempo com ele. Mete o foda-se e bora continuar se aventurando. Aí chega a sétima temporada. E no episódio 1, Rick diz que encontrou um clone do Rick Prime, mas foi morto em uma área cheia de espinhos. Episódio 3 é o retorno da unidade. O Rick Prime é citado indiretamente. Ela de alguma forma ficou sabendo que o Rick voltou a caçar o Rick Prime e tenta impedir ele a qualquer custo. Só que isso não dá em nada e Rick leva o Mori para o espaço no episódio 5, onde ele teve a ideia de caçar todos os clones do Rick Prime e ficar matando um por um até achar o verdadeiro. Porque aí o Mori Maligno chega na base do Rick e resolve ajudar ele na caça, até que eles encontram um clone do Rick Prime e depois o Mori mata esse clone e o clone vira uma gosma preta. Sugam eles e teleportam para uma base secreta do Rick Prime. Ele tinha Ricks alternativos que também estavam caçando o Prime. Aí depois os três dão um jeito de sair desses jogos mortais que o Rick Prime fez com essa galera toda e Rick finalmente acha a localização verdadeira do Rick Prime e vai até lá. Mori Prime e Mori Maligno vão juntos,
pois o Mole Maligno sabe que se o Rick conseguir matar o Prime, ele vai ficar com uma crise existencial fodida e vai pensar em ir de vala também. E depois os três chegam, o Rick Prime aparece e começa a batalha mais épica da série. Rick Prime apaga o Tio Lentos da existência usando o dispositivo Ômega. O Tio Lentos era o tio do Rick e ele só apareceu naquela festa que o Rick fez lá no episódio 11 da primeira temporada. Depois da luta épica, Mole Maligno vence o Rick Prime e deleta todos os backups dele para que ele não possa voltar usando a Operação Fênix. E o Rick mata o Rick Prime na porrada. Depois de finalmente ter se livrado do Rick Prime, ele sente o vazio na vida dele. Rick sentiu na pele que a vingança que ele tanto queria agora não tem sentido. Diane e Beth continuam mortos na dimensão dele, e agora ele terá que morar pelo resto da vida na casa de uma família que não é dele. E assim o arco do Rick Prime chega ao fim. E eu quero falar de um episódio que conta mais ou menos como seria o passado do Rick Prime, que é uma cena específica que acontece lá no episódio 10 da 8ª temporada. Quando o Rick Memória entra na mente da Beth, é mostrado que o Rick C-131, ainda jovem, usava uma roupa e um penteado semelhante ao Rick Prime. E essa cena, pra mim, tem dois significados. A gente viu o passado do Rick C-131, que ele resolveu aceitar a oferta do Rick Prime de criar uma arma de portais e abandonar a família. Só que ao mesmo tempo essa memória da Beth C-131 também pode valer para Beth Prime, se ela ainda estivesse viva. E que essa cena o Rick Prime abandonou a Beth ainda criança e sem a Diane, pois talvez ele tenha matado a Diane antes dele ir embora, ou seja, todas as Beths do multiverso tenham essa mesma memória que a Beth tem. E sobre o Rick C-131 estar usando as roupas e o penteado idêntico ao pai, me fez pensar em uma coisa. E esse Rick aceitou a oferta de criar armas de portais, mas depois de um tempo ele se arrependeu e viu que o Rick Prime era o cuzão, que o fez o C-131 perder anos de vida vagando pelo universo para nada e resolveu voltar para casa e morar com a Beth já casada e com 2 filhos. E o resto vocês já sabem, é o episódio 6 da primeira temporada. O Rick C-131 e o Mole C-131 morrem e o Rick morre que acompanhamos assumam o lugar dele. Analisando esse arco, tudo que eu falei aqui, ele de fato não é ruim. Ele teve um começo, meio e fim muito bem merecido. Só que qual é o real problema desse arco? Por que tanto eu e o DS achamos o Rick Prime superestimado? O problema dele é simplesmente o fato do Rick Prime não ter uma história. O motivo que fez ele se tornar um vilão, ele ter ficado obcecado pelas viagens pelo multiverso e se chamar de Deus. A gente só viu ele visitando o Rick C-137, uma boa, sendo amigável e falando da arma de portais e das vantagens legais de usar ela. Ele fica puto só porque ele recusou e, na maneira mais foda-se possível, ele mata a Diane e a Beth com uma bomba. O cara só matou elas porque sim, não teve nenhum motivo para isso. Sem falar que essa foi a única maldade que ele fez durante a série inteira. Se formos comparar com o Mole Maligno, irmão, esse moleque tem mais feitos do que o Rick Prime. Em 5 episódios que o Mole Maligno aparece, ele já fez sequestrar vários Moles para capturar e vários Ricks para matar na primeira temporada. Manipulou vários Ricks e Moles para virar presidente na cidadela. Quando chegar na 5ª temporada, detonar a cidadela inteira e deixando vários Ricks e Moles para morrer. E ainda consegue roubar todos os dados das memórias do Rick C-137. E no episódio 5 da 7ª temporada, ele mata brutalmente um Rick alternativo, que era bonzinho, um Rick furioso, junto com o Rick, é claro, e derrota o Rick Prime. O Rick Prime só existiu para ser derrotado por um moleque de 14 anos com tapa-olho, que é mais inteligente que ele. Você é um bosta! Resumindo, o Rick Prime só existe para dar desenvolvimento ao Rick C-137.
enquanto o próprio Prime nem sequer tem um desenvolvimento. Até o Mole Maligno tem um desenvolvimento e ele não. Mas isso tudo que eu falei faz o arco dele ser uma merda? A resposta é não. O arco dele foi bom, apenas que podia ter sido melhor se o Justin Roiland e o Dan Harmon tivessem focado mais no Rick Prime, contando o passado dele e tal. Talvez o filme de Rick e Morty possa ser a resposta para isso. Talvez nesse filme a gente vai ver a história do Rick C-137, ficando melhor a origem do Rick Prime. Se a Diane de fato foi apagada até mesmo fora da curva finita central, pois muitos fãs acham que o primeiro dispositivo Ômega que o Rick Prime fez, a curva finita central que o Rick C-137 criou já tinha sido feita. E alguns acham que a curva finita foi feita depois do primeiro dispositivo Ômega ser criado. E com isso a Diane foi apagada pelo multiverso inteiro. Nem indo ao passado com viagem do tempo poderia trazer ela de volta. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E quarta-feira que vem vou lançar o vídeo teorizando as possibilidades do que vai acontecer na 10ª temporada.